Jeremias 52, versículo 6 e 7, diz assim: no mês quarto, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam juntos ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus seguiu o rei, alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó. Todo o seu exército espalhou e abandonou, prenderam o rei, fizeram subir a Amate, fizeram subir ao rei de Babilônia, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lavrou a sentença. E aí você sabe, né, que a cidade de Jerusalém, então, vai ser tomada. Agora preste atenção. Nós poderíamos aqui fazer uma mensagem temática e expositiva ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós estamos falando da cidade de Jerusalém sendo vencida pelo inimigo, adversário. A cidade está murada, muralhas fortes, muralhas até então inexpugnável pelos babilônicos, e eles então não conseguem entrar, não conseguem tomar a cidade, cercam, assediam a cidade com assédio, né, com cerco, vai passar fome, e aí então eles vão abrir uma brecha no muro e vão fugir. E é exatamente ali que vai ser a ruína deles, do povo de Israel, porque é por onde o Nabucodonosor e seu exército vai adentrar. Mas preste atenção aqui. Nós estamos na campanha da família. Toda terça-feira falamos da família. E a campanha que estamos é eles restaurando os muros. E partindo do pressuposto que esses muros falam de proteção, de blindagem da família, aquilo que traz segurança para a família. Nós então observamos esse texto. Nós olhamos um povo que está seguro dentro dos seus muros. O rei Zedequias e os seus soldados estão seguros dentro dos muros. Mas de repente, por causa da falta de pão, falta de alimento, não é Nabucodonosor que destrói os muros. É o próprio Zedequias que quebra os muros. O mal não mora ao lado. O problema não está ao nosso exterior, está interior, não está no interior. No que diz respeito à família, o maior perigo não é do mal atacar de fora, mas de dentro. Quando os próprios segurados ou protegidos pelos muros quebram os muros, tiram a segurança que tinham. Então, o primeiro ponto que nós lemos aqui, versículo 6, o inimigo cercou, então veio a falta de pão. E não adianta, nem precisa bater muito nessa tecla, que você sabe de quem estamos falando quando se fala de pão. De quem estamos falando? Estamos falando daquele que diz assim: eu sou o pão da vida, do livro de São João. Jesus, o pão da vida. Inclusive é interessante porque ele nasceu em Belém. E Belém, a palavra no hebraico ali da cidade é Beit Lehem. Beit Lehem, Beit é casa, Lehem é pão. Aí então a ideia é que Jesus nasceu numa padaria, né? É por isso que ele diz: eu sou o pão da vida. Quando Jesus está dentro da família, da casa, não tem fome. Mas à medida que há um distanciamento, e por que ele sai? É outros 500. Por que Jesus sai? Seria outra mensagem para outro dia. Porque ele pode sair por várias questões, porque alguém ignora ele, porque alguém joga ele para fora, ou simplesmente porque ele começa a ver algumas coisas acontecendo e ele se sente mal e se afasta, como fez na vida de Sansão. A força de Sansão estava onde? Estava na presença de Deus. O cabelo dele era apenas sinal de obediência. Quando cortou o cabelo, a Bíblia diz, capítulo 16, versículo 20 de Juízes, e o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Quem destruiu Sansão? Os filisteus não conseguiram destruir. Sansão quebrou um muro. Numa família, numa casa, num lar, essa blindagem, essa proteção, Deus guarda, Deus livra, Deus traz segurança, Deus coloca as mãos, até que alguém começa a quebrar de dentro para fora. Por falta de pão,
A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as suas próprias mãos. A tola não fica vendo a casa cair, não. Ela derruba. Então, estamos falando de problemas que estão presentes, que estão dentro. Nós temos, o homem e a mulher, temos uma natureza maligna. Não no sentido de nossa origem, mas por causa do pecado original. Nós viemos de Deus, fomos feitos pelas mãos de Deus, mas desde o pecado de Adão, temos essa tendência ao pecado. Nós pecamos, somos reincidentes no pecado, de forma recorrente, incorremos nos mesmos erros. E aí, você então já tem essa inclinação má. O homem tem a sua inclinação má desde a sua meninice. E as coisas não podem funcionar. Deus pega e coloca na tua mão uma dádiva, que é a família, que é o matrimônio. Mas só vai funcionar se ele estiver junto. Por isso que ele diz, no cordão de 3 dobras não vai se quebrar fácil. Se eu estiver dentro, se eu estiver junto. Mas de repente, se nós não cuidarmos, o Senhor se afasta e nós mesmos começaremos a quebrar. A nossa natureza é destrutiva. A nossa natureza caída é destrutiva, é extremamente nociva para nós, para o próximo, para a família, para os filhos, para o esposo, para os pais, para os amigos, para o patrão, para o funcionário, o empregado, para todos. Nossa inclinação é má. O salmista diz: eis que em pecado fui formado, eis que em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Foi assim que já comecei, já vi este mundo em pecado, em inclinação má. Então o Senhor fala: você não vai destruir, porque eu vou estar lá. Mas de repente vem a falta de Jesus. E as pessoas, quando começa, às vezes não sente falta tanto, né? Quando Jesus se afasta, ou quando ele se afasta de Jesus, porque acontecem as duas coisas. E aí você a princípio acha que consegue se virar, e você vai sentindo falta do pão, falta de Jesus, e você vai começar a padecer. Sem Jesus nada funciona, o casamento sem Jesus não dá, a família não dá, e você começa então a destruir. E você vai descobrir pela luz da palavra que o problema nunca esteve lá fora. O problema não está naquele que está de olho na tua esposa, naquela que fica se insinuando com teu esposo. O problema não está naquele que ronda a tua casa, de olho nos teus filhos, né? Querendo destruir sua família. O problema não está lá fora. O problema está interno. Ele está dentro. E somente alguém pode impedir que essa família venha à ruína. Estamos falando de Jesus. E à medida que Jesus se afasta, você começa a sentir fome. Você para de ter contentamento. A fome é o quê? Eu preciso preencher. Esse vácuo que está no meu estômago aqui, essa fome. E o homem sem Deus quer preencher com tanta coisa. Há casais que preenchem com pornografia, que preenchem com práticas mundanas, práticas malignas, com festas, com vaidades, promiscuidade. Há casais que vão tentar, famílias que vão suplantar isso, cobrir isso aí, esse buraco aí, com passeios, viagens, turismos. Temos que tirar tempo para a família, temos que discutir a relação, temos que tirar tempo para ficar conversando, eu e minha esposa, eu e meu esposo. Meu querido, não vai funcionar. Sem Jesus nada dá certo. Sem Jesus nada dá certo. Vão discutir, vão conversar, e não vai resolver. Sem Jesus vem aquela fome, você está sempre, não tem contentamento. Estou precisando de mais uma coisa. O que eu preciso? E compra isso, compra aquilo outro. É por isso que tem pessoas endividadas até o fio de cabelo da cabeça. Endividado. Por quê? Porque no afã de preencher alguma coisa, dizem por aí, né, que há algumas pesquisas que comprovam que boa parte das pessoas, das famílias destruídas, das pessoas que se separaram-se por briga por causa de dinheiro, porque o dinheiro é que compra as coisas. É com o dinheiro que se compra. E quando você deseja comprar e não está em posse daquilo que compra, que é o dinheiro, vem a discussão, vem os problemas. E no final, uma série de coisas pode acontecer na tua casa, na tua família, sendo que com Jesus,
quando surgissem os problemas, Jesus entraria com providência, acalmaria os ânimos, controlaria essa natureza selvagem deste Adão caído, que seria crucificado. Paulo diz que ele subjugava essa carne dele, né, essa natureza, ele subjugava, ele crucificava, ele oprimia, ele põe o pé no pescoço dessa natureza caída e fala: aqui você não manda, porque é você que manda. Não, eu não mando, quem manda aqui é Jesus, então você não manda aqui. Jesus controlou tudo. Voltando ao texto, que estamos dentro do texto ainda, quando Zedequias fala: só há uma saída, esse lugar ficou pequeno para nós. Já ouviu alguém dizer assim? Esta casa ficou pequena para nós. Este lugar não dá para a gente conviver mais. Nós temos que fugir, temos que sair daqui, sentindo-se apertado. Aquele lugar que outrora era lugar de um refúgio, proteção, chamado de lar, onde todo mundo pensa no lar, na casa, agora se tornou um lugar de problemas, se tornou um lugar de angústia. Então eles próprios, com as suas próprias mãos, quebram os muros. Ah, o inimigo quebrou os muros. Não, o próprio rei com seus soldados de guerra. E ali, então vamos lá, faltou o pão, o rei, falamos do cabeça, aquele que tem autoridade para fazer isso, ele cria um dano para a sua própria casa. Ele destrói os muros. Depois, o próximo passo, eu falei que poderíamos ser temático e expositivo. O próximo passo, versículo 7 diz que os homens de guerra fugiram. Por que homens de guerra? Porque todo mundo deve lutar por alguma coisa. Quando uma família está começando a descer ladeira abaixo, é de se imaginar que alguém vai lutar. É de se imaginar que alguém vai batalhar. Mas agora, primeiro, eles destruíram o muro. Próximo passo, em vez de lutarem agora, eles mesmos vão fugir. Os homens de guerra, aqueles que deveriam lutar, não estão nem rasgando, vão fugir. Aqueles que deveriam se interessar, aqueles que deveriam chamar a responsabilidade para si e falar: vou defender minha casa, vou defender o meu lar, vou defender o meu matrimônio, vou defender os meus filhos, eu vou colocar a vida no altar. Tem lares aí que estão indo na bancarrota, que estão indo com uma bola de neve, morro abaixo. E aqueles que deveriam lutar, pessoas que deveriam se posicionar: não, deixa que eu vou chorar, eu vou orar, olha só a situação que está acontecendo com o meu casamento, com os meus filhos. Os filhos estão crescendo, se envolvendo com as más amizades. Dali é um passo para a vida dos vícios, mais um passo para a vida do crime, mais um passo para a cadeia, se tiver sorte. Se não tiver sorte, é para 7 palmos abaixo, né? 7 palmos, me fala? 7 palmos no chão. Debaixo de 7 palmos, que eles falam, né? Isso é trágico. Mas as pessoas não se importam, não se preocupam. Porque o próximo passo, primeiro, falta o pão. Falta o pão. Segundo passo, eles então quebram os muros. Depois, não lutam. Isso é um absurdo. Não lutam. Decidem não lutar. Por que não lutar? O povo de Deus tem que entender que nós estamos numa guerra. O casamento do povo de Deus, família do povo de Deus, porque quando diz família, não estamos falando só de matrimônio, de marido e mulher. Estamos falando daquilo que lida com os filhos, né? Com genros, com nora. Eu fico olhando minha mãe lá. Minha mãe chora pelos netos, arrasta os netos para a presença de Deus, arrasta genro, chora pelos genros, incentiva um, cobra outro. Você tem que se importar, você tem que se interessar. Você tem que se posicionar. Tem pessoas que não sentem o menor incômodo. Quando o lar dele foi destruído, aconteceu uma fatalidade, vai ser como se fosse uma surpresa. Engraçado, não imaginei que ia acabar assim. Você imaginou que ia acabar como? Você não ora e não sente falta de orar. O pão acabou tem muito tempo. Uma mensagem para você é um peso. Deus falar com você é um peso. Uma mensagem dessa voltada para a família é um sacrifício. Não está falando comigo, está falando com quem então? Está mostrando que no teu caso, os soldados se mandaram. A família de bancarrota, ninguém chora, ninguém se posiciona. Qual foi a última vez que fez a campanha de jejum? Pelos teus filhos? Pelo teu esposo? É que meu esposo não está indo na igreja. Pode piorar. Ele pode se desviar.
ou você pode perder ele. Você não pode baixar a guarda. E quando eu falo esposo, falo esposa também. Tem que arregaçar as mangas e se posicionar. Quando os soldados fogem, já está decidido. O muro está com um buraco de todo tamanho. E os soldados fugiram. Acabou. Por isso que o Senhor diz assim, olha que interessante, que nós somos soldados. O povo de Deus é soldado. Foi chamado para ser soldado. Nosso Deus é chamado de Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. Ele é Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Quem é o exército? Os anjos. Não, sou eu e você. Paulo diz, aquele que milita não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que eu estou para a guerra. Você terá um tempo de paz lá na glória, mas aqui é guerra. Peleja. Não fuja da responsabilidade. Chore pela sua família. Dá uma olhada dentro da sua casa que está trazendo ruína. Fez Jesus sair. Talvez seja as pornografias, as mentiras. Talvez seja as novelas, a imoralidade, a vaidade, as músicas profanas. Talvez fosse isso. Talvez seja esse tempo que você gasta no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, o que mais? Twitter. Você sabe o que é isso, Aninha? Telegram. Deus me livre. O que é, Aninha? Telegram. Sabe o que é isso também? Hã? WhatsApp. Já foi o WhatsApp? Snapchat. Se alguém fala, nego Tinder não, meu filho. Não vem que você vai de Tinder aqui, não. TikTok. TikTok. Skype. Então, Skype. São tantas parafernálias. E você gasta tanto tempo. E quando for outra vez você chorou pela sua família, você orou, mas não está se importando, Jesus está distante. E vem com a fome. E com a fome você começa a buscar lá fora. Mas você não vai encontrar no celular, no tablet, no computador. Encontra em Jesus. Você sabe aonde você vai encontrar? Na Bíblia Sagrada, dos pés do Senhor. Ele é o pão da vida. Se alimente desse pão. E antes que você mesmo quebre os muros. E não adianta falar, não tive sorte no matrimônio. Lembra da última mensagem aos pregados? Não se trata de sorte. Nunca foi sorte. Não é sorte. Não é que só um soube escolher, o outro não soube escolher. Não. É você alimentar. A última mensagem da escola na terça-feira da família foi sobre isso, né? Alimentar o que é sagrado. Eu vou fazer um pequeno resumo da semana passada. Altar, que a Carol já vai orar aqui. Então presta atenção. O altar é sagrado. O altar de Deus é sagrado. Aí Deus inventou um negócio lá chamado de chama sagrada. A chama que ia durar para sempre. Levítico 6:12, o Senhor falou assim, essa chama não se apagará. Aí em Levítico 6:13 diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Quem acende essa chama? Não é qualquer um que acende não. Levíticos 9:24, Deus falou, é eu que acendo esse negócio. E então liga aí e nunca vai apagar. Pensa uma coisa que foi feita para durar para sempre. Estamos falando da chama no altar. Aí Deus, no versículo 12 do capítulo 6 de Levítico, Deus diz assim, mas vocês, sacerdotes, são responsáveis por colocar lenha todo dia de manhã. Todo dia de manhã vai colocar lenha. Você está entendendo? Não entendeu? Quer que desenha? O teu matrimônio não é para acabar. Foi feito para durar para sempre. É santo, olha. É santo. O relacionamento é santo. A família, essa chama santa, que está baseada, estruturada em Deus. A família está alicerçada em Deus. Na família, como nós conhecemos, não está estruturada no código de leis. O código de leis está mudando todo dia. Não está estruturado no código brasileiro. Tem gente que quer defender a família, lembrando o código. Porque a lei fala que isso é pecado. A lei muda. A família está estruturada em Deus. Deus é santo, a chama sobre o altar é santo. Só que o sacerdote tem que colocar lenha. Não colocar lenha, a chama apaga. Então você tem que alimentar. O dia que eles não colocaram lenha, o fogo apagou. O matrimônio da mesma forma. Foi feito para durar para sempre. Foi feito para nunca morrer, nunca acabar. Só que você tem que alimentar. Você não alimenta, a chama vai apagar. E você nunca imagina que vai apagar. Nunca. Você que está com seu esposo aí do seu lado, seu esposo, seus filhos, você pensa, isso aqui não. E aqui é para sempre, né? Aqui é para sempre, amor para sempre. I love you, baby. Né? Meu querido, preste atenção. Tem que alimentar. Quando não alimenta, vem a fome. E com a fome, que é a ausência de Deus, essas mãos
vão destruir. Você não sabe o que uma pessoa faminta faz. As mãos famintas, a Bíblia fala que as mães estrangulavam seus filhos, matavam para comer. Fome, falta de Deus. Falta de Deus. A fome é terrível. Você que está faminto de Deus, você vai chegar a esse ponto. Não, talvez não de praticar assassinato, né? Mas a destruição da sua família. Fome e falta de Deus. Precisa alertar. É para agora, é para hoje. Toma uma posição. Se levante. Arregaça as mangas. Chega na brecha do muro e grita, como Deus falou um dia: eu quero alguém na brecha do muro. Zedequias fez um buraco no muro, mas eu procuro alguém que esteja na brecha do muro para não destruí-lo, para a cidade não ser destruída. Deus encontrou você. Vai de peito aberto à brecha do muro que você um dia fez e grita para o soldado e fala: volte aqui, vamos defender essa cidade, vamos defender essa família. Chama o esposo, esposa, filhos, grita e fala: soldados, vamos lutar, vamos pelejar. Se fosse trazer de forma positiva, tivesse mais tempo, nós iríamos entrar, porque o próximo tópico diz assim: e saíram de noite pelo caminho da porta. Saíram de noite, em tempo, fala, sabe o que é noite? Noite é tempo de dificuldade, de angústia. A Bíblia diz: o choro dura uma noite. Noite fala de angústia, de tristeza, de batalhas, de morte, de sofrimento. E é exatamente nesse momento, vem a luta, é onde as pessoas fogem, é onde as pessoas recuam. E não se lembram, eles se esquecem que depois da noite vem o dia, que a noite vai passar, porque o nascer do sol é inexorável, é uma certeza, é uma realidade, é uma obviedade, é algo que não dá para ser negado, nem mudado. Isso é inexorável, o nascer do sol. E se à noite os soldados fogem, fique tranquilo, o sol está chegando. Lute pela sua família. Fale: Jesus, tu és bem-vindo. Entra. Essa casinha toda destruída. Eu destruí esse muro. Eu fiz uma brecha no muro. Mas entra antes que o mal entre. Eu destruí o muro, mas o inimigo está ali chegando. Então entre. E eu vou me reunir com os meus e vamos defender essa cidade, que é a família. E Deus vai falar: pronto, agora ninguém entra mais. Eu defenderei essa cidade junto com você. Eu vou cuidar de você, da tua família. Aleluias. Tá a fim de lutar? Vamos começar lutando agora em oração.